Bom, gente, eu vou ter a honra de conversar agora com Mário Sérgio Cortella, que é escritor, filósofo, educador, professor, com mestrado, doutorado pela PUC, enfim, ele é conhecido nacionalmente, um dos palestrantes mais requisitados e tem ajudado muitas pessoas em mudar e enxergar a vida de uma forma diferente em função das suas palestras, né, das suas palavras. Mário Sérgio Cortella, mais uma vez, muito obrigado por ceder esse espaço, nos atender, falar aqui para o público da Baixada Santista. Eu estou muito feliz, sou um grande fã seu. Que bom, JB, eu fico feliz também. Afinal, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas a primeira vez que eu pisei no mar foi em Santos, né, em 1960. Eu tinha 6 anos de idade. Na época era muito mais acessível, embora demorasse um dia inteiro para sair do norte do Paraná até a Baixada Santista, mas a primeira vez eu pisei no mar na cidade de Santos, segurado pela mão, pelo meu pai Antônio, que foi quem me levou, e aquela sensação imensa, né, que Santos oferece com uma orla grande, agora, né, toda jardinada, mas com uma extensa faixa de areia, e eu boquiaberto com tudo aquilo, quem diria, né, que depois de 50 e tantos anos vivendo em São Paulo, eu ainda tenho uma memória tão boa como essa, que de fato anda comigo, olha só, hein? Desde 1960. Nós santistas, né, o pessoal que mora na região, acho que em função do hábito, né, acaba não valorizando tanto, né, mas eu quando ando pela orla da praia, desde a ponta da praia, vejo o pôr do sol, eu me encanto e falo, que lugar maravilhoso, que privilégio morar em Santos, né? Olha, você sabe que uma das coisas boas é que não há só a beleza da praia em lugar nenhum, não é só a efusividade de possibilidades como São Paulo, que é a cidade onde moro, né? Não há lugar nenhum que tenha só encantos, mas quando os encantos eles são muito superiores àquilo que são os transtornos, a gente consegue, né, uma convivência melhor. Você lembrava algo agora, JP, que eu acho ótimo, passar pela orla, ir do canal 1 até o final, né, sem às vezes notar, porque a visão fica um pouco habituada, um pouco familiarizada e ela vai se invisibilizando. Isso é algo que exige da nossa parte mais atenção em relação a várias coisas, não só, né, olhar, né, a paisagem, mas outras coisas que quando a gente se habitua e acaba perdendo a noção muito nítida, pode inclusive perder, né, o estado de atenção, né? É verdade, tá. O que me deixa triste é a vulnerabilidade, o distanciamento social. A gente tem aqui na orla da praia uma outra condição do que pessoas que moram nas áreas periféricas, tal. A gente sempre busca, né, um país mais igualitário, onde as pessoas tenham oportunidade, tenham chance, né, através da educação, de assistência, né, para que elas tenham perspectivas também de vida melhor. Esse é meu ressentimento e acho que é de muitos, né? Você se lembra, né, JB, que o John Donne, um grande poeta, né, ele começa um dos seus textos mais conhecidos e mais bonitos dizendo: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Apesar de há décadas se discutir se a cidade de Santos está de fato situada no que seria, né, uma ilha ou não, se ela é uma conexão, o que é isso, algo que, independentemente dessa relação, não é estranho que a gente queira viver não como ilha, mas como arquipélago, né? Quando nós nos juntamos, homens e mulheres de todos os lugares e modos, tentando formar aquilo que é uma expressão, né, mais continental da vida. Por isso, você, quando lembra, né, o tipo de chateação, de sofrimento que vem pelo sofrimento alheio, em que isso também nos afeta, é um sinal de humanidade. Se você, JB, e eu, Cortella, perdermos a capacidade, né, de compaixão, de ter um entristecimento por aquilo que acontece com outras pessoas, que sem dúvida padecem, né, numa escala muito mais densa, é algo que é muito ruim. Afinal, será que nós ficados distraídas e distraídos em relação ao que é humano, né, nesse sentido especial, né, que esses tempos nos levem a refletir, a meditar, a pensar também, né, no que é que nós estamos fazendo e especialmente no que é que nós não estamos fazendo e deveríamos fazer, né? Exatamente, era sobre isso que eu gostaria de falar com você. Nós estamos ainda
vivendo essa pandemia, né? Você acabou de me falar que ficou de quarentena durante muitos meses, né? Eventualmente precisando sair com todos os cuidados. O que as pessoas podem pensar, as que não pensam? Porque eu vejo muitas pessoas se doarem, colaborarem com o próximo, e algumas pessoas eu tenho a sensação que vão pensar: o que eu fiz além de me proteger e de me esconder durante esse período de pandemia? Porque tem pessoas que pensam só em si, lógico, né? E aquelas que acabam extrapolando, exagerando e colocando em risco a vida dos outros, né? A vida do próximo e tal. Agora, é muito importante que durante esse período as pessoas mais privilegiadas tenham a sensação de que podem ajudar de alguma forma, materialmente, ou então fazendo um favor, fazendo uma compra no supermercado, ou uma palavra de conforto também, porque, infelizmente, como eu falei no início, a sociedade não é igualitária, nós temos diferenças de níveis sociais, e nem todos puderam se proteger como nós durante esse período de pandemia. JB, há dois modos de olhar a situação atual e poder auxiliar aquilo que é a proteção e o cuidado com todas as vidas. O Saint-Exupéry, o estupendo escritor francês, ele logo numa das suas obras mais densas, além, claro, do Pequeno Príncipe, que é uma obra especial, ele dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas, quase retomando uma ideia de um pensador, um filósofo latino antigo, cujo nome é Terêncio. Terêncio dizia: tudo que é humano não me é estranho. Né? Tudo que é humano não me é estranho, não está fora de mim. Nesse sentido, a possibilidade, né, de ter uma atitude altruísta e, portanto, recusar aquilo que é atitude egoísta, ela é um sinal, né, de humanidade. E é algo que a gente não pode deixar de lado. Eu sempre lembro, né, que o altruísta é alguém que pensa, né, também em si. O egoísta ou a egoísta é alguém que pensa só em si, enquanto que o altruísta é alguém que também pensa em si. Isto é, não recusa, evidentemente, cuidar-se, mas não apenas cuida de si mesma ou de si mesmo, ou é capaz de repartir, né, a sua vitalidade. Por isso, quando a gente olha esse momento difícil, tenebroso, em que a gente não enxerga com muita nitidez o que está para além, né, dessa tempestade toda, é claro que há duas atitudes. Uma delas é dizer: o que eu posso fazer? Que é um modo desarmado, entregue, acomodado, e um outro é: o que é que eu posso fazer? Isto é, a primeira forma de falar, o que eu posso fazer, é desalentada, é com 3 pontinhos ao final, com reticência. A segunda forma tem um ponto de interrogação: o que é que eu posso fazer? Em outras palavras, o que é que eu sou capaz de fazer, mesmo que seja difícil fazê-lo, mesmo que o momento seja complexo, porque eu tenho certeza que você e eu, como muita gente que conosco está, não quer chegar no momento em que essa pandemia tiver um controle, uma regularização maior da vida, não quer chegar com vergonha de ter deixado para trás, de ter largado no caminho aquilo que era o apoio, o auxílio. Então, vamos afastar o mito daí. É claro, nós não podemos fazer qualquer coisa, mas nós não somos incapazes de fazer alguma coisa. De novo, nós não somos capazes de fazer qualquer coisa, mas nós não somos incapazes de fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, seja qual for, se ela for beneficiar a vida da nossa comunidade, ela precisa ser. Exatamente. Feita. E, Cortella, passado tudo isso, se Deus quiser em breve, com as vacinas, enfim, se acredita numa mudança na humanidade, no modo de pensar, no olhar? Já estão acontecendo várias mudanças, né, de costumes. Agora, a humanidade em si, como é que você vê isso daqui para frente? Algumas pessoas, sem dúvida, serão capazes de saírem melhores como fraternidade, como solidariedade, como espírito colaborativo, como cuidado com o ambiente e o planeta, mas não será tão expressivo na minha percepção. O meu desejo
é que fosse diferente para melhor. Mas o meu desejo nem sempre coincide com aquilo que a realidade mostra. Uma parte grande das pessoas já indica desde agora que continuará tendo uma mesma atitude que não é benéfica após a forma de encerramento possível da pandemia. Portanto, eu gostaria demais que nós saíssemos, digamos, com uma nova forma, né, de sermos como humanidade. Mas isso está mais no campo do meu desejo do que naquilo que é, né, a representação prática. Eu não creio que haverá uma grande conversão, né, em que nós nos daremos as mãos e seguiremos. Uma parte das pessoas o fará. Só as pessoas mais inteligentes no sentido de afetividade, só as pessoas mais colaborativas, essas sabem que nós não seremos inéditos, mas não seremos os mesmos. Não seremos idênticos ao que somos, mas não seremos completamente inéditos, porque muita gente já levará para o pós-pandemia coisas positivas, virtuosas que tem antes da pandemia e durante. Mas outras pessoas, elas, né, sabem o quanto que, ao cuidarem apenas delas mesmas, a frase, de novo, é: eu fiz o que eu pude, eu faço o que eu posso, sempre de um modo que é mais uma justificativa do que uma explicação. Exatamente. Cortella, você iniciou uma carreira religiosa e, de repente, houve uma mudança. Em que momento aconteceu isso na sua vida? Eu nasci em Londrina, vim para a cidade de São Paulo com 13 anos, com os meus pais, que paulistas eram. Minha mãe ainda é, porque ela está vivíssima aos 91 anos, né? É próximo, inclusive, onde eu resido, em São Paulo, e eu tenho uma formação de tradição católica na minha família, né? E quando eu entrei na universidade, com 17 para 18 anos, para fazer filosofia, e eu cursei filosofia na universidade, eu queria fazer uma experiência religiosa mais intensa, para entender o que era a minha religiosidade na prática concreta. E por isso, depois que eu entrei na universidade, eu entrei, né, num convento da Ordem Carmelitana Descalça, né, e fiquei nele por 3 anos. Era um convento no quilômetro 18,5 da rodovia Anhanguera, e lá fiquei. Ao final dos 3 anos eu percebi, né, que o que eu desejava mesmo era a atividade da docência, da comunicação, e que, portanto, o campo, né, da presença religiosa como profissão no meu dia a dia não era algo, né, que eu desejava. Por isso eu deixei, né, esse campo de atividade, mas não deixei, né, de ter a minha capacidade de presença. Se alguém me perguntar hoje, assim, você tem uma religião? Eu não tenho uma religião específica. Às vezes a pessoa diz: mas você não é católico? Eu digo: olha, eu não posso dizê-lo, porque para sê-lo tem que praticar, frequentar os cultos, participar dos sacramentos. Como eu não o faço, eu posso dizer que eu tenho uma simpatia, tenho uma história, tenho um conhecimento, mas não posso, porque seria leviano, dizer algo que eu seria pela metade, né? Nesse sentido, a religião faz parte, né, da minha história, a religiosidade faz parte do meu cotidiano, e eu aprecio imensamente lidar, né, com essa percepção de uma vida a qual a gente tem que ter reverência e cuidado. Exatamente. Você tem mais de 45 livros publicados, é esse o número ou já aumentou? Eu tenho 45 livros publicados. Eu acabei de lançar um livro com o Maurício de Souza, que no mês de outubro, né, fará 85 anos de idade, um homem que eu leio, olha que coisa, você nem nascido era ainda, desde 1959, quando eu tinha 5 anos de idade, né, em 1959, o Maurício publicou seu primeiro quadrinho, a primeira tirinha, né, no jornal. Na época ainda era o Bidu, que tinha até outra cor, diferente da cor que ele teve depois. E eu tenho 3 livros com a Turma da Mônica. São livros que lidam com valores, filosofia, morte, ilustrados pelo Maurício. E o 45º acaba de sair, chamado Vamos Pensar Também sobre Valores. Mas sim, são 45 livros dentro da minha trajetória. O primeiro livro, JB, foi sobre o filósofo Descartes, né? E agora o mais recente é sobre valores. Às vezes a pessoa fala assim: você, como é que chama teu último livro? Eu digo: não sei, né? Porque eu não fiz ainda, espero demorar para fazê-lo. O mais recente se chama Vamos Pensar Também, né, sobre Valores. O último, eu quero que ele fique mais distante. E esse livro nasceu durante esse período de pandemia? Durante a pandemia eu lancei 3 livros.
Desde a última vez que eu saí para atividade profissional externa, eu tenho feito isso que nós estamos fazendo agora, dialogando, tem as minhas atividades de rádio e TV também, que eu sou comentarista por aqui, faço minhas palestras, né, faço as lives, faço, né, aquilo que me é possível, à medida que a minha atividade não é essencial, né, presencialmente, eu posso fazer, né, de modo protegido, distanciado, e sou grato a quem, estando na frente de atuação, né, coloca-se à disposição na sua atividade, não só para ganhar a própria vida, mas para ajudar também a proteger, né, a minha vida. E nesse sentido, né, esses livros, eles saíram 3 durante o período pandêmico. 15 de março de 2020 foi a última vez que eu saí, né, e fui para um programa de TV falar exatamente sobre a pandemia que estava começando, e olha que coisa, não havia nenhum óbito no Brasil ainda, né, no dia 15 de março em relação a ela. E desde lá eu lancei 3 livros, um chamado Ainda Dá, A Força da Persistência, com Paulo Gebaile, que é um jornalista, né, pela editora Planeta. Na sequência, né, saiu um chamado A Diversidade. Não há diversidade junto. Há diversidade aprendendo a ser humano, pela editora 3DEA, né, e agora, no mês, né, de outubro, né, no final do mês de setembro, começo de outubro de 2020, esse livro com o Maurício sairá em novembro, um livro chamado Sabedorias para Partilhar, que são 70 pequenos textos, né, de mais ou menos de mais ou menos meia página, às vezes quase 40 linhas, né, que lidam com temas variados. A época pandêmica, para quem é como eu, né, da atividade docente, ou da palestra, ou da mídia, quando eu não preciso, como antes eu tinha de fazer, de viajar de modo mais intenso, eu quase a cada dia estava numa cidade, num lugar falando, esse tempo maior de recolhimento, ele acaba sendo benéfico, né, em relação a essa condição, porque eu ganho, né, um tempo maior em relação ao que eu tinha à disposição antes. Para finalizar, em função do tempo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, vou falar para a humanidade, em função do teu conhecimento, da tua experiência, porque você é uma pessoa muito respeitada, ouvida, como eu falei, o palestrante mais chamado, mais famoso aí do Brasil. O que você pode deixar para a gente, além de tudo que você já falou, de mensagem para esses novos tempos? Olha, uma das coisas mais gostosas da minha vida é que eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, né, desde os meus 5 anos de idade, numa família em que uma parte é corintiana, uma parte é São Paulina, inclusive meus filhos, minha esposa Cláudia é palmeirense, e eu, como santista, e várias vezes fui à Vila Belmiro e muitas outras, né, ver o Santos jogar, e eu aprendi uma coisa: é muito bom ter troféus na vida, no esporte, na história, mas você não pode viver só de troféu. Isto é, você não pode apenas mostrar o que já conseguiu. É preciso, a partir daquilo que conseguiu, ir adiante e mostrar o que é que pretende conseguir, sem desonrar os troféus que tem, mas sendo alguém disposto ou disposta a ir buscar aquilo que ainda não tem. Não de modo egoísta, não de modo fechado, mas com a intenção, né, de ir em busca daquilo que é importante. Afinal, né, quando nós olhamos a humanidade, a vida, a história, o troféu é bom, mas ele é apenas a representação de um tempo em que nós somos capazes de um êxito. É preciso manter o espírito do êxito, uma esperança ativa para continuar buscando. E isso o meu time, o Santos Futebol Clube, tem na história, e eu quero que continue tendo. Olha, respeitando o tempo que nos foi cedido, gentilmente cedido, a sua agenda é muito cheia, concorrida, agradeço demais novamente. Você é uma pessoa que nos deixa muito à vontade, eu me inspiro, admiro e agradeço demais, tá? Esse bate-papo. Muito obrigado. Bom, fico feliz. Que todos os meus telespectadores adoraram ouvi-lo durante esse tempo. Muito obrigado, Mário Cortella. Que bom, obrigado. E tal como lembrava o grande santista, né, o Plínio, o nosso Plínio, que jogou no Jabaquara, em Santos. Ele dizia, porém, dizia Plínio, sempre tem um porém. Né? E nós, olha que coisa boa, conversamos no momento sem nenhum porém. Abraço. Abraço, Cortella. Muito obrigado.